Vamos aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele, em nome de Jesus. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês, como a dinâmica foi falada sobre estações, eu queria compartilhar com vocês um ensinamento sobre algumas estações ou estágios da nossa fé. Porque a fé, irmãos, não existe, na verdade, tamanho de fé, tá bom? Quando Jesus ele usou, você pode se sentar, você pode ficar à vontade. Quando Jesus ele usou ali, que nós devemos ter pelo menos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ele não estava especificando o tamanho, não. Ele queria só mostrar para nós que basta nós termos fé. Fé, ou você tem, ou você não tem fé. E eu creio que todos que estão aqui têm fé na promessa, tem fé naquilo que Jesus prometeu, tem fé naquilo que um dia Ele nos disse em João que preparou, que foi preparar para nós um dia morar. Então, irmãos, falando sobre fé, eu queria compartilhar as estações ou os estágios que nós, de repente, nos encontramos na nossa fé. E eu acho que é um versículo que todo mundo conhece, Hebreus 11:1. Aqueles que quiserem acompanhar, Hebreus 11:1. Diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, ensinando, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E as coisas que não se veem. Amém, irmãos. Então hoje vamos tratar aqui sobre 3 estágios de fé. E eu vou usar 3 passagens bíblicas para poder tentar ensinar isso para os irmãos compreender. De repente os irmãos vão se encontrar em algum estágio que eu vou citar aqui nessa noite. Irmãos, em Êxodo, capítulo 16, versículo 2 diz assim, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes, esses israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carnes e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Irmãos, todo mundo conhece muito bem essa passagem aqui de quando Moisés, levantado por Deus, foi tirar o povo do Egito, da escravidão. Moisés, ele tinha fé do que ia fazer. Já o povo não. Esse é o primeiro estágio da fé. O primeiro estágio da fé é: eu faço porque estão fazendo. Eu vou fazer porque fulano fez. Eu vou porque Moisés está mandando. Muitas daquelas pessoas foram para o deserto, foram a fazer aquilo que Moisés mandou fazer porque todo mundo estava fazendo. Então, esse é um estágio muito perigoso. É um estágio que a única vantagem que você tem é sair do lugar. E a desvantagem? Morrer no processo. Porque quando você não tem uma fé própria para poder prosseguir no propósito, você não vai aguentar a carga que vai ser gerada no meio do processo que você vai passar. Porque toda ação gera uma reação. Qualquer passo de fé que você toma na presença de Deus, vão se levantar um monte de coisas para poder te promover nesse processo. E quando nós tomamos atitude mediante a população, ou porque a maioria está mandando fazer o que todo mundo está fazendo, você não vai estar preparado para poder sofrer ou passar pelo processo que vai acontecer querendo ou não. Imagina só, historiadores dizem que mais de 2 milhões de pessoas ali. A Bíblia fala que fora mulheres e crianças, e ela fala só sobre a quantidade mais ou menos de homens. Mas historiadores vão dizer que são mais de 2 milhões de pessoas atravessando o deserto. Olha quantas pessoas, usando aquele ditado popular, o Maria vai com as outras. Será que você que está nesse lugar aqui hoje está fazendo alguma coisa porque o irmão está fazendo? Será que você vai porque o irmão vai? Será que você ora porque o irmão ora? Será que você jejua porque o fulano jejua? Ou você ora, ou você vai, ou você jejua porque você tem uma fé própria? Porque Deus colocou você para ter uma fé própria nessa terra. Amém. Se você está sendo movido por uma fé própria e não está aguentando o processo, fica tranquilo, que você vai passar por esse processo. E esse processo não vai te matar. Esse processo vai te promover.
Amém, irmãos? Então a vantagem desse processo é só uma: você sai do lugar. E a desvantagem? Você pode morrer no processo. A Bíblia vai falar que só 2 entraram na terra prometida. 2. Olha o percentual de chance que nós temos de conseguir chegar na terra prometida se a nossa fé estiver baseada naquilo que os outros fazem. Olha só o perigo que muitos cristãos estão correndo porque os outros fazem. Porque não faltam, porque o outro não falta. O nosso temor tem que ser somente diante de Deus, não tem que ser diante dos homens. Se você não falta nenhum trabalho na igreja por causa do pastor, meu querido, você está perdendo tempo. É muito claro, você tem que manter a sua obediência. Só que você não tem que ser movido por pessoas, empurrada por pessoas, fazer porque fazem. Se você está pensando em desistir no meio do processo, reveja os seus conceitos, porque de repente o passo que você deu não foi na sua fé própria, foi baseado em fé dos outros. E aí você pode morrer no deserto. Você tem a pequena chance de chegar na terra prometida, chegar na promessa que Deus já preparou para você, porque você está baseado naquilo que os outros fez, naquilo que os outros falou. Eu falo porque falam, eu creio porque creio. Vou me casar porque está todo mundo se casando, vou me casar também. Aí no meio do processo do casamento não aguenta o marido, ou o marido não aguenta a mulher. Por quê? Porque não teve uma fé própria. Não teve, foi movido pelos outros e não vai aguentar o processo. Se você tem uma fé própria, tenha certeza, passe o que passar, aconteça o que acontecer, você vai aguentar o processo e você vai ser uma dessas 2 pessoas que vai chegar lá na terra prometida. Esse é o primeiro processo. É o processo do vou fazer porque está todo mundo fazendo. Adriano, e o próximo processo? Ou o próximo estágio ou estação? É o eu acredito porque eu vi. É outro estágio também, um pouco melhor do que o primeiro, mas também é muito perigoso. Sabe, porque se você acredita e tem fé porque você viu, eu quero dizer que até quem não é cristão também tem fé e acredita porque vê. Quantas pessoas que não são cristãos vê o nome de Deus sendo glorificado na vida de outras pessoas porque estão vendo, irmãos, estão vendo. Olha, esse daqui era aleijado, hoje anda. Era cego e agora enxerga. É muito fácil. As pessoas que seguiam Jesus no seu ministério eram pessoas que viam Jesus o tempo todo curando. Apesar de não ser o propósito de Jesus só vir curar, era realmente vir salvar, mas a cura foi uma consequência. E eu quero dizer que o propósito de Deus não é de repente se preocupar com essa dor que está sentindo, não. O propósito dele é se você vai chegar lá, porque isso para ele aí vai ser consequência. Cuidar de você no processo é consequência para Jesus, pelo que ele já preparou para você. A dor que tu está passando, Deus vai cuidar de forma automática, pelo que ele já preparou para você. Como é que ele não vai deixar você chegar naquilo que ele te prometeu? Ele vai criar, ele vai fazer as coisas em vão lá na frente. Não, se meu filho está aqui passando por esse processo, ele vai aguentar firme, ele vai ficar de pé, e quando ele não aguentar, eu vou estar com ele, porque ele sabe que eu não posso livrar ele, mas eu prometi estar com ele em todos os momentos, assim como ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. E aquele jovem falando assim, olha só, o meu Deus é capaz de me livrar. Então quer dizer, ele pode até deixar eu ir para lá, mas ele é capaz de me livrar. Então você de repente está num processo, porque Deus não vai te livrar do processo. Deus te mostra lá aonde tu vai chegar, Ele te mostra a terra prometida, Ele te mostra um milagre, Ele te mostra a promessa, não te revela o processo. Não adianta você ficar se perguntando por que eu estou passando por isso, por que eu estou sofrendo tanto. Calma, que o que Deus já preparou para você, cuidar de você no processo é uma consequência para Ele. Então Jesus ele veio para salvar, e as pessoas viam Jesus o tempo todo, curando. Eu fico imaginando, irmãos, os discípulos voltando de um culto com Jesus. Rapaz, o homem botou um outro, estava morto para poder ressuscitar. Rapaz, tu vê aquele cego, enxergou. Ele passou só uma mão suja com lodo no olho.
Imagina só o diabo daquelas pessoas. E mesmo assim, tendo toda aquela multidão vendo Jesus, inclusive os 12 vendo Jesus curando o tempo todo, não foi o suficiente. A Bíblia vai dizer, lá em João 20 assim, ó, João 20, 26, 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos. Irmãos, é discípulo. Andava o tempo todo com Jesus. Não era a multidão que de repente só acompanhava em público. Discípulo andava com Jesus. Estando as portas fechadas, e se apresentou-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Meu querido, aqui, não sei se você percebeu, já acontecia algo sobrenatural. A Bíblia vai falar que depois de 8 dias da morte de Jesus, os discípulos estão presos numa casa. E Bíblia, vamos dizer aí, algumas versões, que a porta está trancada. E aí vai dizer a Bíblia que Jesus surge no meio deles. Como? Surgiu no meio deles. Não bateu na porta. Jesus surgiu no meio deles e disse: A paz seja convosco. Já era o suficiente para poder acreditar no que eles já viram. Como é que esse homem apareceu aqui? Surgiu. E aí ele chega para Tomé e diz assim, ó: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e ponha no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu, por que me viste? Tomé creste. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Irmãos, você só ver não é o suficiente para poder você estar num nível, estágio ou estação na sua fé bom. Porque aqui tem pessoas aqui, entre os 12, que não tinham acreditado. Não tinham acreditado. Entre os 12, tinha pessoas que estavam vendo todo o ministério de Jesus e mesmo assim negou Jesus. Não foi suficiente ver. Não foi. Tudo que você já viu, que Deus já fez na tua vida, de repente, ou melhor, eu vou afirmar, não é o suficiente. Sabe por quê? Porque essas pessoas só podem ser movidas pelo que vê. E quando Deus não faz? E aí, quando Deus não faz? Aí tu vai cantar, ele continua sendo Deus? Então esse nível de fé aqui não cabe ao continua sendo Deus mesmo que ele não faça. Porque esse nível de fé aqui é o seguinte: se Deus está fazendo, eu creio. Se ele não faz, eu não creio mais. Você acha que esse nível de fé é o suficiente? Não é. Não é. Um deles negaram. Um deles venderam. Um deles não acreditaram mesmo depois de ter ressuscitado. E um deles só aprendeu a orar depois que Jesus ressuscitou. Apóstolo Pedro. Uma referência para nós até hoje. A Bíblia vai dizer que a primeira pregação dele foi mais de 3.000 almas. Básica. Convertei-vos. Básica. O nosso nível de fé não pode ser somente vou fazer porque fazem. Vou porque estão indo. Como se fosse uma mercadoria barata e está todo mundo cercando aquela banca e fala assim: eu vou também. Não. Não pode ser esse nível de fé. O teu nível de fé também não pode ser somente só creio se eu ver. Não pode. Porque Jesus falou assim, ó: bem-aventurado, Tomé, os que não viram, mas creram. Ele não disse bem-aventurado os que foram com os outros. Não, morreu no processo. Bem-aventurado só os que viram, não. Bem-aventurado os que não viram, mas creram na minha ressurreição. Bem-aventurado aqueles que estão passando por um processo, não estão enxergando luz, não estão enxergando, sabe, uma notícia boa, não vê nada acontecer de forma positiva, mesmo assim continua crendo. Bem-aventurados são esses. Não é quem vai com os outros ou quem só vê para acreditar. É quem tem uma fé que mesmo quando está tudo ao contrário, crê naquilo que Deus prometeu, independente do momento atual. O problema desse estágio aqui, como eu falei, é que você só crê realmente quando Deus faz. E pior, tem pessoas que, além de ver o que Deus faz,
pior ainda, tem que convencer ela que foi Deus que fez. Quantas pessoas já ouviram aqui alguém falar, não, isso aí não foi curado não, porque ele já estava fazendo não sei o quê? Ou quantas coisas nós vemos na internet de pessoas sendo realmente curadas. Claro que tem muitas farsas, mas pessoas sendo curadas. E as pessoas falam assim, não, isso aí é uma farsa. Conversaram com ele no começo do culto, ele está ali andando, mas ele sempre foi assim, nunca foi. Então são pessoas tão incrédulas que além de ver, você tem que convencer que foi Jesus que curou. Pessoas num nível de incredulidade tão grande que você tem que convencer, mesmo essa pessoa vendo com seus próprios olhos o milagre de Deus. E eu quero dizer para você o seguinte, você não precisa convencer ninguém daquilo que Deus já fez, está fazendo e vai fazer na tua vida, não. Você não tem que convencer ninguém, não. Tá bom? Porque, de qualquer forma, o mais importante é o nome de Deus ser glorificado na sua vida. Esse que é o mais importante. Nesse estágio aí, como eu falei, até quem não é crente acredita. Então não é um estágio para verdadeiros seguidores de Jesus estar, irmãos. Nós não temos que estar no estágio de seguir pessoas e fazer porque fazem, não. Nós temos que ter uma fé própria. Nós não temos que estar no estágio, só de crer mediante aquilo que vemos, não. Também é um nível, um estágio, uma estação de fé inaceitável. É um nível de fé que vai te derrubar quando o dia mal chegar. Você entende isso? Então você não tem que ir somente pelo que você crê, pelo que você vê, mas realmente aquilo que Deus te prometeu nunca pode ser apagado do seu coração, independente do processo que está passando. Mas Adriano, e o terceiro estágio da fé, Adriano? Romanos, capítulo 4, versículo 18 diz assim, ó: Abraão, contra a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Adriano, qual é o estágio de fé, então, que nós cristãos devemos estar? Estar sem esperança, com esperança e crer. É meio até complicado de acreditar. Sabe por quê? Porque a gente fica procurando algum motivo para poder acreditar que vamos passar. Nós ficamos buscando motivos no presente momento para poder, um sinal. Se Deus der um sinal aqui para poder eu continuar, aí você fica esperando esse sinal. E não acontece, piora. Porque quanto mais você se torna íntimo, mais piora. E aí você fica mais inacreditado ainda naquilo que ele te prometeu, porque você fica esperando um sinal. Mas Abraão ensinou aqui, olha só, sem esperança, com esperança creu. Aleluia. E ele foi pai de multidões. Glória a Deus. E ele continuou falando assim, ó, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Irmãos, é muito poderoso isso que eu acabei de ler. É muito poderoso. Só quem realmente vive isso aqui sabe do poder que isso aqui tem. É você não enxergar chance nenhuma, não ter esperança nenhuma, e com esperança. Que esperança é essa? A nossa esperança nunca morre. A nossa esperança um dia se entregou para a morte, mas ao terceiro dia ressuscitou e nossa esperança está viva. E ele falou o seguinte: eu vou preparar um lugar para você, e mesmo que não tenha um lugar, eu vou preparar um lugar. Mas você não vai ficar sozinho, não. Eu vou enviar um Consolador que vai estar com você fazendo aquilo que eu estava fazendo. O problema é tentar acreditar na promessa olhando somente para o que está vivendo hoje. Você vai desacreditar. Se você procurar esperança no presente momento, se você ligar a televisão, você não diminui a esperança. Se você ir para a internet, a esperança diminui mais ainda.
Agora, quando você tem esperança, mesmo quando você não vê nada a favor, é porque a sua esperança não está mais naquilo que está acontecendo. A sua esperança está em Deus. Aleluia. Essa é a diferença. Não acredite e nem peça aquilo que é contra a vontade de Deus. Adriano, mas e quando eu creio assim e não acontece? Porque pode acontecer, irmão, de você realmente estar nesse nível aqui, de você ter experiência na sua fé, no nível de fé, que realmente já aconteceu coisas assim na sua vida, que você não via, sabe, nada positivo e mesmo assim Deus cumpriu. Pode acontecer. Mas Adriano, e quando não acontece? E quando a resposta é não? Aí eu vou lá para Tiago, capítulo 4, que diz assim, ó: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adriano, eu estou crendo, sabe? Eu não tenho esperança, mas eu estou acreditando que vai dar certo. De repente você pediu mal. E o conselho é: não peça aquilo que Deus nunca vai te dar. Adriano, como é que eu vou saber o que Deus não quer me dar? Eu acho que não precisa de muito para a gente entender se o que estamos pedindo Deus vai nos dar ou não. Um exemplo simples aqui. Às vezes tem gente pedindo, um exemplo material aqui, pedindo carro para Deus e não tem habilitação. Pediu mal. Deus não vai dar. É simples, irmão. É um exemplo muito simples para você entender que, de repente, o seu estágio hoje não está de acordo com aquilo que você pede. Deus, eu quero ser pastora. Deus vai para você e fala assim: meu Deus, o menino não sabe nem obedecer o pastor dele, vai querer que as pessoas obedeçam a ele. Então, de repente, o que pedimos para Deus não está naquele momento no nosso alcance. Às vezes precisa que nós venhamos nos capacitar na terra, nos capacitar de forma espiritual, nos preparar para poder Deus nos dar aquilo que nós estamos pedindo. Se Ele não dá, é porque Ele não quer te dar. Você não está apto para receber. Eu dei um exemplo muito simples, mas existem coisas muito mais sérias por aí. Muito mais sérias por aí. É mães despreparadas pedindo filho, sabe? É filhos que não têm responsabilidade nenhuma, tentando assumir responsabilidades para morar sozinho, tomando a atitude do filho pródigo, por exemplo. É pessoas fazendo coisas sem a direção de Deus, achando que está preparado. E o final é morrer no deserto, morrer no processo. Qual é o teu nível de fé nessa noite? Fé é uma só, ou você tem ou não tem. Mas de repente você está no estágio de que eu só vou porque vão. Eu só estou lá porque todo mundo vai e enche. Ou você está no nível de fé assim: olha, o que Deus já fez na minha vida é suficiente, está fazendo, já é suficiente. Ou você está no nível de fé igual Abraão disse em Romanos: sem esperança, com esperança eu continuo crendo. Aleluia. Qual é o teu nível de fé nessa noite? Em qual estação está a sua fé? Fé é uma só. Mas qual estação ou nível você está vivendo? Mas, Adriano, qual é o objetivo da gente chegar nesse nível de fé aí que você falou que é o ideal? Eu não estou falando, quem está falando é a palavra. A Bíblia nos mostrou aqui que quem creu pelo que fizeram, ou seja, foi para o deserto, saiu com o povo porque estava todo mundo indo, morreu no deserto. Eu acho que a Bíblia diz o seguinte: olha só, isso aqui não é a crença que tem que ter. A crença que você tem que ter é própria. Adriano, mas poxa, peraí. Só ver também não. A Bíblia vai falar que aqueles que viram Jesus curando enfermos, ressuscitando os mortos, teve um que negou, teve um que vendeu e teve um que não acreditou até o 8º dia da ressurreição. Você acha que isso é suficiente ainda? Aí a Bíblia nos fala que Abraão, com 100 anos de a sua mulher, Sara, sem vitalidade no ventre, Abraão diz assim, ó: sem esperança, eu tenho esperança e vou crer. Aleluia. E aí eu te falo, o que aconteceu com Abraão? Pai de multidões. Hoje nós somos geração de Abraão, porque ele decidiu ter fé, mesmo que as circunstâncias naturais não mostrassem para ele nada de positivo. Tu está esperando acontecer coisa boa para você ter fé?
Pode continuar a dar tudo errado até o final do teu processo e você vai ficar sem fé. Você pode não chegar lá porque você está esperando as coisas acontecer. O primeiro passo é teu. Mas calma, quando você começar a caminhar em direção ao teu propósito, o processo vai começar a acontecer. Você não vai entender. Mas processo não é para entender, é para se viver. Processo é para te moldar, para te preparar. Se você quer coisa grande, tudo que você quer ser, existe um processo por detrás. Se você quer ser professor, você tem que estudar. Se você quer ser motorista, tem que tirar habilitação. Se você pular esse processo, você pode até chegar lá. Você pode comprar, mas você vai estar lá despreparado. E Deus não quer que você chegue lá na terra prometida despreparado, não. Ele quer que você usufrua daquilo que Ele te prometeu de forma sábia, de forma madura, preparado por conta do processo que você passou. Sem esperança, com esperança, você continuou crendo. Adriano, mas qual é o fundamento de eu ter esse nível de fé que você está dizendo aí? Deus passa a te entregar coisas mais sérias na tua mão. Deus passa a confiar mais no teu trabalho. Deus nunca vai entregar na mão de pessoas trabalhos ministeriais de grande responsabilidade. Se a sua fé, se você estiver vivendo uma fé de só vou para a igreja porque estão indo, só vou para não ficar em casa sozinho. Deus não vai te entregar nada na tua mão se você não mudar a sua visão de que não, eu creio porque eu vejo. Deus não vai te entregar, não. Mas aqueles que mesmo sem esperança, cria esperança e continua crendo, fica tranquilo, porque Deus vai te entregar coisas grandes na tua mão. Assim como Ele fez com Abraão, Ele vai te entregar uma multidão para você cuidar. Assim como Ele fez com Abraão, Ele vai fazer de você um nome referencial nessa terra, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Olha só, a irmã Creuza, com toda a instabilidade daquele processo ali, ela nos mostrar que a fé dela era acima de qualquer momento que ela esteja passando. Imagina só, você ser uma referência, mas tudo isso é para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Toda vez que Deus ele faz isso, como Ele fez com Lázaro, que passou por um processo de morte, a Bíblia vai dizer que as pessoas vieram visitar lá a região para conhecer esse que ressuscitou, e o nome do Senhor foi glorificado. O processo que Sadraque e Mesaque passou de ser livrado por Deus lá na fornalha, vai dizer a Bíblia que quando Nabucodonosor chamou eles, Nabucodonosor falou assim, ó: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O nome dele foi glorificado. Então, qual é o teu estágio de fé? Será que você de repente se encontra no primeiro estágio, no segundo estágio ou no terceiro estágio? Você tem que estar no estágio de que eu não preciso ver nada positivo. Porque, irmãos, aprenda uma coisa: Deus não precisa de momento favorável para fazer um milagre na tua vida, não. Não precisa. Se você acha que agora está tudo pronto para Deus fazer, não. Não existe tempo favorável ou desfavorável para Deus. Deus ele faz quando quer, a hora que quer, com quem Ele quer. Mesmo que você não queira, Deus vai atrás de você, igual foi atrás de Paulo, para te fazer você um pregador para grandes nações. Adriano, mas eu não vejo saída. Creia. Adriano, meu filho não quer me ouvir. Creia. Adriano, as portas não se abrem, Adriano. Creia. Adriano, meu marido não quer vir para a igreja, Adriano. Creia. Adriano, não aguento mais, as dívidas estão aumentando. Creia. Creia. Tenha esperança, mesmo quando você não vê nada positivo. E creia. Mas para crer, mediante a tudo desfavorável, é só para quem tem essa fé aqui. Porque você pode morrer no processo tendo a fé do Maria vai para as outras. Você pode, de repente, negar o teu Deus tendo a fé somente de que eu só creio porque eu vejo. Ou você pode ser um vitorioso tendo a fé de que
independente do que aconteça comigo, eu sei a quem eu sirvo. Aleluia, Deus. Então, você tem coragem de bater no teu peito e falar isso? Eu tenho, irmão. Aleluia. Independente do que eu passe nessa terra, Glória. eu sei a quem eu dobro meu joelho e converso. Eu parei há muitos anos de ter esperança em política, muitos empregos ou poucos empregos, não me interessa. Eu posso até ficar sabendo, mas a minha esperança não está nas coisas dessa terra, a minha esperança está em Deus. Aleluia. E se você tem essa esperança, você nunca será frustrado. Nunca. Porque a esperança de Deus aplicada na sua vida nunca vai se frustrar. A palavra dele nunca vai mudar. Passa o que você passar, viva o que você viver, você vai chegar lá, você vai alcançar, você vai conseguir. Sem esperança, com esperança, você continuando crendo, você chega lá. Aleluia. Qual é o seu nível de fé nessa noite? Qual é o seu nível de fé? Aleluia. Sabe o que o diabo quer, irmãos? É que nós ficamos nesse nível de fé aqui, ó. Não, estou indo, não falta nenhum culto, mas está indo porque estão indo. O diabo, ele quer estabilizar o cristão num nível de fé que esse cristão não vai suportar o processo. É isso que ele anda fazendo. É de aquela fé assim, ó. Não, tá fluindo, tá tudo certo. Tá de boa. Não, tá tudo tranquilão. Ó, tá tudo de boa. Meu querido, deixa eu te falar duas coisas. Os momentos bons não duram para sempre. Os momentos ruins também não duram para sempre. O que você está fazendo no presente momento? Qual é o seu estágio de fé nesse momento? Se levantar alguma coisa agora, você vai ser inabalável? Pessoas querem viver a glória, mas não querem ter fé. Ou uma fé incrédula. Uma fé que não pode se levantar nada, que já desiste de tudo. Ei, é de fé em fé e de glória em glória, como diz o professor. Glória a Deus. Não é de glória em glória, é de fé em fé. Ter fé depois que vê é muito fácil, como eu falei, até quem não é cristão crê. Mas você tem que viver a tua fé nesse momento, mesmo momento instável, mesmo momento negativo, mesmo sendo um momento de apagão, você continua a fé, porque você tem que viver de fé em fé para um dia viver de glória em glória com Cristo Jesus. Como disse Abraão aqui, sem esperança, com esperança, creu. 1 Coríntios 2:9 diz assim, ó: mas, como está escrito, as coisas que olham não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que amam. Você tendo esse nível de fé aqui, vivendo esse nível de fé aqui, você vai começar a enxergar e a viver coisas que você, de repente, hoje tu está achando que está bom. Não, estou no bom emprego, minha família não tem ninguém enfermo, está tranquilo. Aí você estabiliza a sua fé ali. Você estabiliza no que está vendo. Está tudo bem. Você acha que está tudo bem. Mas a Bíblia fala o seguinte: ei, aquilo que Deus tem preparado para nós, mas Ele preparou para todos, mas só vão chegar lá aqueles que tiverem uma fé inabalável. Aleluia, Jesus. A terra prometida estava lá para todo o povo chegar. Só que eles tacaram na cara de Moisés. A gente estava comendo alho lá, cebola, e você traz para morrer de fome no deserto, preferia estar lá. É o Maria vai com as outras. Deus, Ele não quer que você viva uma mesmice de vida para sempre, não. Deus, Ele não quer que você, fica nesse tá bom aí, não. Deus, Ele quer te dar aquilo que eu li agora em Coríntios. Ele quer te dar aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram. É o que Ele tem preparado para a sua igreja, para aqueles que o amam. E só quem tem fé em Cristo Jesus é que ama verdadeiramente Jesus. Amém, irmão? Guarde essa palavra no seu coração e acenda a sua oportunidade em nome de Jesus.